Hoje nós vamos estudar as aulas 65 e 66 sobre leis ponderais. Essas leis a gente precisa recapitular, porque vocês já viram isso no ano passado, e elas são precursores para os cálculos químicos e cálculos estequiométricos que a gente vai ver mais para frente até o final do ano. Lembrando, existem duas leis que são as leis de Lavoisier e a lei de Proust. A lei de Lavoisier é bem conhecida pela sua definição. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, nenhum átomo ou molécula vai surgir do nada e nem vai sumir para o nada. Como exemplo, a gente tem a reação de formação da água, formada a partir de moléculas de gás hidrogênio e gás oxigênio. Outra observação importante, não somente a quantidade de átomos, mas a massa vai se conservar. Isso é óbvio. Se eu tenho uma quantidade de moléculas que vai se conservar, a massa daquelas moléculas também vai se conservar. Na verdade, na reação química, o que acontece é um rearranjo, ou seja, uma recombinação dos átomos dos reagentes para formar novas substâncias, que são os produtos. Portanto, o somatório das massas dos reagentes deve ser igual ao somatório das massas dos produtos. Lá no nono ano, vocês viram como exemplos práticos o que aparentemente pode ser uma perda ou um ganho de massa, que na verdade é ou uma perda de massa, um desprendimento de gás, e aí se o seu sistema for aberto, aparentemente você vai ter uma redução da massa, mas na verdade você teve massa de gás formada, e uma massa a mais de produto, na verdade foi porque reagiu com o ar, e aí você teve um acréscimo da massa. Agora, na lei de Proust, a gente vai ver a proporção entre as massas dos participantes de uma reação. Se eu tenho uma determinada proporção, quando eu dobrar esses valores, os valores dos produtos vão dobrar também. Se eu tenho uma determinada quantidade de massa de um reagente e eu reduzir a metade ele, o outro reagente também vai precisar reduzir a metade para acompanhar a proporção e o produto também ser formado na metade, em quantidade de massa, não a metade do produto, tá? Continuando a linha de raciocínio da reação de formação da água. No experimento 1, temos 2 gramas de hidrogênio reagindo com 16 gramas de oxigênio, formando 18 gramas de água. Essa reação ela é simples porque você tem um único produto, então somente é necessário que somemos as duas massas de reagente e será a massa do produto formado. No experimento 2, é dobrada a massa de hidrogênio, então a gente dobra a massa de oxigênio e a massa de água será dobrada. No experimento 3, em relação ao experimento 2, há uma multiplicação por 10. Temos 10 vezes mais oxigênio, então teremos 10 vezes mais oxigênio e, por consequência, uma formação de 10 vezes mais água em massa do que o experimento 2. Aqui nós temos um exercício exatamente como a tabela que eu expliquei anteriormente. A formação de água a partir de gás hidrogênio e gás oxigênio, e vocês devem completar essa tabela com os valores faltantes em massa, tá? A substância química água pode ser produzida a partir dos gases hidrogênio e oxigênio, em uma reação que libera grande quantidade de calor. Nesse momento, a gente não vai considerar a quantidade de calor. No segundo ano do ensino médio, vocês vão começar a estudar a termoquímica, tá? E os fatores que influenciam uma reação
termoquimicamente. E aí vocês vão calcular esse valor de energia liberada ou absorvida em um determinado processo. Experimentos com o auxílio de balanças demonstram que 2 gramas de hidrogênio reagem exatamente com 16 gramas de oxigênio, produzindo uma determinada quantidade de ar, que a gente já viu no exemplo anterior, que é igual a 18. Complete a tabela a seguir, que representa a realização de experimentos com diferentes quantidades desses gases, indicando a massa de cada substância. Na questão 2, temos uma determinada reação genérica A mais B formando C mais D. Observação importante. A e B são soluções aquosas, C é uma solução aquosa e D é um sólido. Se a gente tem a formação de um sólido a partir de 2 soluções aquosas, esse sólido D é um precipitado. Então, depois desse estudo, em um primeiro experimento, 15 gramas do reagente A reagiram com 25 gramas do B. Ao término da reação, o sistema foi filtrado e depois de seca, a massa estava em um papel de filtro que era igual a 11 gramas. Então, vocês devem completar a tabela com relação ao primeiro experimento. Na letra B, completar a tabela com relação ao segundo experimento e terminar de completar com relação ao primeiro. Se no outro experimento quisermos obter 22 gramas da substância D, ou seja, o precipitado, quais as massas de A e B que devem ser misturadas? Na questão 3, a reação de decomposição do carbonato de cálcio em cal virgem e gás carbônico, dióxido de carbono, que é utilizado na construção civil, e a sua decomposição ocorre com um aquecimento em 800 graus Celsius. As perguntas: qual a massa de gás carbônico formada nessa reação? Sabendo que o resíduo sólido que sobrou era de 112 gramas. Letra B. Por que ocorreu a diminuição de massa do sistema? Isso contraria a lei de Lavoisier? Eu expliquei anteriormente, então fica a dica. Na questão 4, os pratos de uma balança, denominados A e B, foram equilibrados com um pedaço de carvão em cada prato, de mesma massa. Realizou-se a combustão, ou seja, a queima do carvão localizado no prato A da balança, e observou-se que após a combustão, o prato A ficou localizado acima do B, como mostram essas ilustrações. O antes, equilibrado, e o depois, ele ficou um pouquinho acima. O que isso quer dizer? Por que isso aconteceu? E se esse fato contradiz a lei de Lavoisier? Na questão 5, a figura mostra a queima de uma fita de magnésio, com uma chama de coloração branca muito intensa. Essa chama de coloração branca, gente, ela é muito nociva e pode danificar a retina, tá? Então, quando esse experimento é feito em laboratório, é necessário o uso de óculos especiais de segurança. A pergunta é a seguinte: primeiro, escreva a equação química que representa o fenômeno e indique se o prato A da balança, após a combustão do magnésio, se localizará um nível acima, abaixo ou igual ao do prato B. Na questão 6, também falando da lei de Lavoisier, por que ocorre o aumento da massa de um prego feito de ferro quando ele enferruja? E por que ocorre a diminuição de um palito de fósforo após sua queima? Para fechar, questão 7. A reação entre carvão e gás oxigênio para a produção de carbono. Escrever a reação química, fazer uma proporção em relação a 20 gramas de carvão e 32 de oxigênio, como seria essa proporção e qual a massa de gás carbônico produzida na mistura do item B. A gente vai corrigir e tirar as dúvidas no nosso plantão. Não esquecendo de realizar tarefa mínima e complementar. E na aula seguinte a gente inicia os nossos cálculos estequiométricos com as aulas 67 e 68.